over the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá pessoal, seja bem-vindo a esta palestra digital, palestra do CELI. Meu nome é Bruno, sou palestrante da casa e hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Neste capítulo, de forma bem direta e bem no início, já começa com um questionamento em relação ao que seria pobres de espírito. Talvez a gente não consiga entender de forma tão rápida e direta, mas é bem simples e diz assim, que pobres de espírito são as pessoas humildes. E aí, depois da gente entender isso, talvez a maior dificuldade que nós temos para entender é em relação a isso. O que é ser humilde? O que é a humildade? Vou trazer uma analogia para a gente tentar compreender melhor isso. Imagine que quando a gente nasce aqui no planeta Terra, antes de nascer, nós somos apenas um espírito, apenas luz, certo? Filho de Deus, como todos são. E esse espírito, esse ser de luz, essa centelha divina, criada à imagem e semelhança do Pai, precisa reencarnar para completar um ciclo evolutivo, adquirindo todo o conhecimento, todo o aprendizado necessário para se tornar um espírito perfeito. Mas para isso precisa reencarnar. Mas é um ser de luz. E quando a gente reencarna aqui, nós esquecemos todas as nossas memórias, a gente passa por um processo que é natural para a nossa evolução, e a gente começa, como criança, a crescer. Então, imagine que quando a gente reencarna, a gente nasce aqui no planeta, é como se a gente fosse um poço de água, só que um poço assim, bem, todo ele vazio. Todo ele com aguinha pura lá embaixo, aquele espírito de luz. Só que à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, nós vamos convivendo com todas as pessoas à nossa volta, com os nossos pais, com os nossos irmãos, famílias, amigos, colegas e desconhecidos e o mundo em si. Nós passamos a ficar imersos como se fosse num inconsciente coletivo. E todas as pessoas à nossa volta, elas acabam depositando algumas coisas nesse poço. Então, à medida que a gente vai crescendo, esse poço vai sendo preenchido com informações, com coisas que nós vamos adquirindo com o tempo. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Se eu perguntasse para vocês quem é você, a primeira coisa que pode vir na cabeça é, se eu fosse responder meu nome, eu sou o Bruno. Na verdade, eu não sou o Bruno. E você também não é o seu nome. Você recebeu o seu nome dos seus pais, foi registrado num cartório. No entanto que tu pode ter recebido o teu nome alguns dias depois de ter nascido, ou pode ter recebido muito antes de ter nascido, mas entenda, tu já era um espírito antes de ter nascido. O nome nós ganhamos aqui, quando viemos. A gente ganhou o nome. E na próxima encarnação eu vou ter outro nome, então eu não sou o meu nome. Só que esse poço que eu falei, que vai preenchendo camadas, a gente vai colocando, aí coloca ali o nome, eu sou o Bruno. E aí o Bruno cresce, o Bruno começa a estudar, e aí o Bruno entende que ele é filho do fulano de tal. E o Bruno estudou determinada coisa, fez determinado curso, então o Bruno é formado em tal coisa. Aí o Bruno, ele trabalha com tal coisa. Então eu sou, professor, eu sou palestrante. Isso são coisas que nós vamos preenchendo no poço. Acontece que quando a gente chega na vida adulta, a gente está com esse poço completamente cheio. E a gente começa a acreditar que nós somos essas coisas que estão no poço. Mas a verdade é que nós não somos nada do que está nesse poço. Nós somos o que está lá no fundo do poço, aquela água pura e límpida, que é igual
a todas as pessoas que existem no planeta. Mas é uma questão fisiológica, até neural nossa, é muito comum para nós quando a gente vê outra pessoa comparar. A gente compara, é quase que automático. Tu olha outra pessoa e a gente compara. E quando tu faz comparação sempre vai te levar ou pensar que tu é mais que algo ou que é menos que algo, porque é uma comparação. E isso faz com que a gente comece a acreditar que a gente é mais que alguém ou que a gente é menos que alguém. E a verdade é que ser humilde não é ser mais que ninguém e não é ser menos que ninguém. Ser humilde é simplesmente ser quem você é. E quem você é? Você é o ser puro, centelha divina, vinda de Deus, que veio para cá experienciar uma vivência material na Terra. Assim como eu e assim como todas as pessoas que existem no planeta. Quando a gente consegue compreender que é todo mundo igual em sua essência, a gente começa a trabalhar a nossa humildade. E todo aquele poço que foi cheio de informação, que nós carregamos de informação ao longo da nossa vida, a gente começa a compreender que aquilo ali é efêmero, é passageiro, é da existência. Ah, porque eu sou formado em tal coisa, porque eu tenho tal emprego. É efêmero, não é nós, não é a nossa essência. E se eu, em algum momento da minha vida, eu colocar a minha imagem, transformar em algo que foi depositado, que foi construído nesse poço, eu posso em algum momento me achar superior a alguém. Não, porque eu já estudei tantas coisas, eu tenho tal emprego, e o outro não tem, o outro tem o poço mais vazio do que o meu. E aí onde é que está a nossa humildade? E aí, tu pode te sentir superior àquela pessoa e acabar achando que merece um tratamento melhor, maior, por ser superior, entre aspas. Só que ao mesmo tempo, se eu estou depositando a confiança nesse poço, eu posso encontrar uma outra pessoa que está com um poço mais cheio que o meu. E aí eu vou me sentir inferior, inferiorizado, diminuído. Porque, olha só, aquele outro, ele é muito melhor que eu. O que eu quero dizer aqui é que, como eu falei já antes, todo mundo é filho de Deus, uma centelha divina, um ser de luz. E as nossas experiências servem apenas para nos ensinar nessa caminhada. Então, independente do que a gente tem feito no passado e o que a gente vai fazer no futuro, a gente continua sendo aquele ser divino, centelha divina, imutável, que existe aqui dentro e que é conexão total com o Pai. Esse é o nosso ser. Então não tem como a gente ser maior do que alguém e não tem como a gente ser menor do que ninguém. A gente simplesmente é. A gente é assim como Deus, nosso Pai, é. E ponto. Tudo aquilo que a gente adquire ao longo da nossa vida, que a gente deposita uma imagem, não é nós. Como eu falei, nós não somos o nosso nome, nós não somos a nossa profissão, nós não somos cargo nenhum e não somos filho de alguém, o pai de alguém. Isso é tudo transitório. Nós somos um ser de luz que não é mais nem menos que ninguém. Essa é a humildade que nós devemos trabalhar. Não existe mais essa comparação por algo adquirido ao longo da nossa existência. No próprio capítulo, tem um item que fala mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Por que é um mistério oculto aos sábios e presunçosos? Porque o sábio presunçoso é aquele cara que encheu o poço com conhecimento e mais conhecimento. E carregou tanto aquele poço e ele se acha tão mais superior que as outras pessoas por ter esse poço cheio de coisa. E aí ficou oculto para ele que, na verdade, a essência dele
é aquela água límpida que está lá no fundo do poço, que é igual à água límpida que está aqui dentro, que está aí dentro de você. Vocês conseguem compreender isso? Se a gente consegue compreender isso aí, acabou a comparação. Não existe mais a necessidade de buscar algo mais para ser mais e para ser mais grandioso. Só que, é claro, com isso, eu não estou dizendo que a gente deve simplesmente, então, já que eu sou, né, o Filho de Deus, não sou mais e nem menos que ninguém, cruzar os braços e acreditar que está pronto. A nossa existência é isso aí. Que não é. Na verdade, a nossa existência, sim, é seguir uma caminhada de aprendizado, nos desenvolvendo, buscando conhecimentos. Mas entender que encher o poço não nos torna pessoas diferentes, não nos torna melhores. Apenas nos dá um conhecimento capaz de servir mais as pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. É servir o outro. A gente veio para nos desenvolver e servir. Gerar algo de bom no mundo, no planeta, para as outras pessoas que nos cercam. E não depositar a nossa imagem nisso. Então, assim, tem duas referências que a gente pode estar fazendo, né, da nossa vida em relação ao nosso ser. A gente pode estar referenciando ao objeto, ou a gente pode estar referenciando ao ser. Quando a gente referencia objeto, nós passamos a acreditar que as coisas que nós temos e adquirimos é nossa. Então, a nossa busca incessante por ter mais, acreditando que isso vai nos tornar mais, a gente fica numa corrida desenfreada e desesperado em preencher um vazio. O poço. Acha que tem que encher o poço. E aí a gente busca um apartamento melhor, um carro melhor, para tentar preencher esse vazio. E o que eu estou dizendo aqui, também não interpretem errado. Não está errado a gente buscar um apartamento melhor e uma casa melhor. Eu acho que isso sim, a gente deve buscar. Não tem problema nenhum nisso. O que a gente não pode é referenciar que isso vai nos tornar melhores. Isso apenas vai nos dar um conforto maior. E se esse conforto foi a custa do nosso trabalho, de estar servindo o outro, está deixando o mundo um lugar melhor, perfeito, nós estamos cumprindo também a nossa missão. Ou a gente pode, além dessa referência do objeto, ao invés dela, fazer uma referência ao ser. E entender que dentro de nós já existe a plenitude, o ser pleno, o ser de luz, que é igual a todas as outras pessoas. Quando Jesus disse, deixai vir minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, o que ele estava dizendo? Que ali naquela criancinha existe um poço vazio. O poço está com água límpida. Ela não foi preenchida com um monte de coisas que ela passou a acreditar que ela é. E aí aquilo transformou ela num ser que se acha superior ou inferior. É aquela criança que ela não vê o outro como um ser diferente dela. Por isso que ela é tão alegre, por isso que ela brinca com tanta felicidade. Ela não está preocupada com essa imagem. Por isso que criança se atira no chão, se suja. Porque ela não pensa, o que vão pensar de mim? Porque ela não... tá um poço limpo. Então entendam que a nossa referência, ela pode às vezes estar voltada para objeto referência. E isso vai acontecer, que vai nos levar para a comparação. E tudo que leva para a comparação nos torna orgulhosos. Nos faz achar que nós somos mais que alguém ou inferiores a alguém. E achar que é inferior a alguém, a gente pode pensar, não, mas isso não é orgulho, então, isso é tu achar que tu é inferior a alguém. Mas só existe a comparação de tu se achar menor que alguém, porque existe a comparação de tu se achar maior do que alguém. Então é orgulho. Achar que tu é mais ou menos que alguém. Agora, tu compreender que tu é igual a todo mundo, isso é ser humilde. Então, essa seria a mensagem do capítulo 7. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é
Bem-aventurados felizes. Felizes os humildes. Porque, de certa forma, isso vai nos trazer uma leveza tão grande de compreender que nós já somos um ser de luz. E a gente vai poder aproveitar melhor as nossas experiências, sem o peso, sem essa necessidade de estar buscando algo, às vezes material, algo que, no final das contas, é passageiro. Agora, trabalhar o nosso ser em ser cada vez melhor e mais conectado com o Pai, isso sim é o que vai nos levar a ter uma vida plena. Então, essa é a mensagem. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Gratidão.